Hola chicos, bem-vindos a nossa live de revisão. Eu sou a Evelyn, assessora pedagógica de língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino. Estamos estudando já há algumas semanas, não é verdade? Vamos retomar nesse momento a questão ali dos adjetivos para descrever caráter e personalidade. Veremos também o verbo parecer-se e os verbos de câmbio. Já lembraram um pouquinho sobre esse conceito? Que bom! Para acompanhar comigo, peguem ali o livro de atividades, o volume 2. Será no capítulo 4, das páginas 25 a 29. Certinho? Na página 25 ali do livro de atividades, iniciamos com adjetivos de caráter e personalidade. Lembram lá? És uma pessoa inteligente, aburrida, engreída, creída, tonta, feliz, alegre. És uma pessoa contenta. Esses são os adjetivos de caráter. Ali a gente tem a descrição de alguns mais. Vamos ver. Há vários adjetivos que descrevem o carácter e a personalidade de uma pessoa. Entre eles, se suelen usar mucho los seguintes: divertido, aburrido. Que é aburrido mesmo? Chateado. Alegre, sério, tímido, inteligente, extrovertido, simpático, antipático. Engreído, arrogante, prepotente. Grosseiro, sonhador, emotivo. Terco. ¿Te acuerdas dessa palavra terco? Teimoso. Travieso, parlantim, que seria falante. Orgação, folgado, igual vago. Inquieto, rudo, amável. E triste. Estos são, então, os adjetivos de caráter. Temos, entre outros, também. Acá em el libro de atividade temos aquela imagem de la chica que está com uma revista em la mano, não? Como que está a frase ali? Rita é uma pessoa inquieta, que ela não para quieta. Quando vocês vão revisar, retomar esse conceito de vocabulário, sempre tentem aplicar em frases, em exemplos. Vamos lá, como que a gente tinha visto? Mi madre es simpática, mi padre es uma pessoa mais terca, mais teimosa, certo? Eu me pareço a mi padre, porque também sou terca. Então, eu estou falando da minha personalidade e automaticamente já trouxemos outra questão. Quando eu quero descrever-me parecido com alguém, o uso do verbo parecer-se. Ali na página 25, a gente também tem essa retomada. Vamos ver. Em espanhol, o verbo parecer-se sempre lleva pronombre antes, que concuerda com el sujeito, e a vezes a preposição a. Lembram lá, gente, que o verbo parecer-se é um verbo pronominal. Quando ele tem esse se aqui, ele dá a ideia desse verbo pronominal e sempre vai ter que ter o pronome reflexivo na frente da sua conjugação. Presta atenção. Me pareço, te parece, se parece, nos parecemos, os pareceis e se parecem. E quando ele fala da questão da preposição a, lembra da diferença entre o português e o espanhol. Como assim, professora? Lembrem lá. Eu me pareço com minha mãe. Em espanhol, eu me pareço a mi madre. Prestem atenção que em português eu uso a preposição com e em espanhol eu uso a preposição a. Cuidado com esse detalhe, porque se eu for transferir do português para o espanhol e utilizar o com, é erro na estrutura da língua. Cuidado com isso. Eu me pareço a mi madre porque nós outras dos somos barritas. Perfeito. A mi madre. Tu te pareces a tu padre. Ella se parece a sua abuela. Lembra lá o uso da preposição a. Então, no que diz respeito ao verbo parecer-se, sempre antenados ali. Ele vem acompanhado do pronome reflexivo me pareço, te pareces. E, quando necessário, a preposição que vai acompanhá-lo é depois a. Me pareço a mi madre. Ella no se parece a sua abuela, certo? Cuidado, então, nesses dois detalhes. Daqui a pouco a gente já vai fazer um exercício para aplicar melhor. Vamos ali rever antes dos exercícios outros
verbos que vimos, el verbo de câmbio. Lembram lá que esse verbo de câmbio traz aquela ideia de uma transformação? Câmbio é mudança, de uma transformação de estado? Acompanhem na página 26 essa retomada. Los verbos de cambio são aqueles que indicam diversos tipos de cambios sofridos por uma pessoa ou coisa, entre eles. Quando a gente fala que eles indicam diversos tipos de câmbios, diversas mudanças, que elas podem ser momentâneas, passageiras, duradouras, totalmente radicais. Então, vamos ver para cada verbo qual é essa situação que vai ser expressada. Para o verbo poner-se usa generalmente para cambios em los estados de ânimo, de aspecto físico, comportamento ou a la saúde da pessoa. E é uma coisa momentânea, gente, não esqueçam disso. Me pongo enfermo quando lo vejo. Eu não estava doente, mas quando eu vejo ele, eu fico doente. Isso é momentâneo naquele momento. Juan se puso colorado de vergüenza. Esse se puso colorado, ele ficou vermelho, certo? Ele não estava, naquele momento, algo momentâneo e passageiro, ele ficou vermelho. Ana se puse triste quando Mário se pone triste quando Mário viaja. Então, ela não está triste, mas quando ele viaja, ela fica triste, mas depois ela volta ao normal. Então, o verbo poner-se, ele vai indicar essa mudança de estado, porém é uma mudança passageira, certo? E momentânea naquele momento. Agora a gente vê ali o verbo hacer-se. Indica em general um câmbio voluntário ou natural ou permanente e se aplica à questão da profissão, à religião, à idade, à ideologia ou à condição econômica. Agora, lembre, o verbo hacer-se traz essa ideia de que teve um trabalho árduo para ocorrer aquela mudança. Foi um ato voluntário e foi um processo, é o resultado de um processo. Vamos a ver em el ejemplo. Ricardo se hizo rico invirtiendo en la bolsa. Invertindo é aplicando, gente. Se hizo rico, ele se fez rico, ele se transformou numa pessoa rica. Foi de um dia para o outro? Nesse caso, não. É porque num trabalho voluntário, ele resolveu aplicar na bolsa e foi um processo até ele ficar rico. Maria se ha hecho budista. Ela se mudou a religião dela. Ela poderia ser de outra religião e agora era budista. Foi um ato voluntário e algo que a transformou. Felipe se hizo engenheiro. A profissão. Ele estudou para isso, então foi o resultado de um processo. E la abuela Verônica se está haciendo maior. O que seria maior acá em espanhol, esta expressão acá? Mais velha. Então, é um ato voluntário, também é um ato que vai acontecer, não tem como, e é permanente, ela está a cada ano ficando mais velha. Então, ali, se está sendo maior. Compreenderam nessa questão? Agora, vamos ali para o verbo volver-se. Se refere a câmbios involuntários e rápidos. Se aplica ao caráter, à personalidade e às atitudes, à condição socioeconômica de alguém. Presta atenção. Maje se vuelve loca quando recebe notícias de Teresa. Esse se vuelve é um câmbio involuntário e rápido. Tipo, ela não queria ficar louca, ficar estressada, ficar nervosa. Mas quando ela recebeu notícias de Teresa, ou recebe notícias de Teresa, ela fica. Então, assim, se vuelve louca, ela fica totalmente fora da casinha. Vamos a ver. Juan se ha vuelto um muchacho muy serio. Gente, quando ele teve essa transformação de personalidade, não é um ato voluntário, ó, eu vou ser uma pessoa séria. Muitas vezes alguma atitude leva que isso ocorre, pode ser um ato involuntário. Ernesto se volvió rico, ganhou a loteria. Presta atenção na diferença entre esse exemplo, Ernesto se volvió rico, ganhou a loteria. Foi um ato involuntário, ele foi sorteado, e rápido.
Então, nesse momento, ele é uma pessoa rica porque ele ganhou na loteria, foi algo muito rápido. Agora, é diferente no lado de cima, que Ricardo se hizo rico invirtiendo em la bolsa, que foi um ato voluntário dele investir na bolsa de valores e foi um processo para que ele ficasse rico. Presta atenção na diferença entre o uso do verbo hacer-se e volver-se nesse exemplo que é muito parecido. Continuando. Ahora tenemos acá el verbo convertir-se. El verbo convertir-se indica um câmbio duradouro e involuntário. Se aplica a personas, aspecto físico, a profissão ou a coisas, função e estado. Margarita se ha convertido em uma mulher hermosa. Ela teve uma mudança, ela poderia não ser tão charmosa e essa mudança que ocorreu nela foi involuntária, não é só porque ela queria, e foi duradouro. Agora ela é uma mulher charmosa, é isso que você entende. Arturo se convirtió em rei em el siglo XIII. Ele se converteu, foi um câmbio duradouro. Ele foi rei, não tinha como ele voltar atrás, então era duradouro. Convirtieron la cárcel em um shopping center. Eles transformaram a cadeia num shopping center, então é uma mudança duradoura. Não tem mais como voltar a ser cadeia nessa questão. A 0 graus Celsius, el agua se convierte em hielo. Então, aqui, aqueles processos da água ali, ela está no estado líquido e ela se transforma em gelo. Então, tem essa mudança duradoura e involuntária da água nesse caso. Certo, gente? Agora, por último, a gente revê ali a questão do verbo llegar a ser. São câmbios positivos duradouros e voluntários que se consiguen con mucho esfuerzo por parte de la persona, se aplica a profissões ou condições socioeconômicas. Depois de 40 anos, presta atenção porque é algo muito tempo que está ocorrendo. Francisco chegou a ser o presidente. Então, depois de muito trabalho, uma profissão lá para ele que tanto queria ser presidente é algo positivo e foi voluntário, de sua vontade. Neymar ha chegado a ser um futebolista excelente. Então, depois de muito trabalho, voluntário, porque ele queria ser o melhor, ele se tornou um ótimo jogador. E assim a gente reviu o uso e o conceito sobre os verbos de câmbio. Então, vamos retomando. Já vimos os adjetivos, lá os vocabulários, o verbo parecer-se e, por último, o verbo de câmbio. E assim vimos a explicação, o conceito novamente do uso do verbo parecer-se e los verbos de câmbio. Certo, pessoal? Conseguiram recapitular um pouco? Agora vamos... Lembra aquela dica de a gente rever as atividades que a gente já fez? Que isso ajuda a ir memorizando e gravando muito mais, principalmente as questões de vocabulário? Vamos ali na página 27 até a página 28, a gente tem os exercícios do 1 até o 6 ali, que a gente já tinha feito sobre a questão dos adjetivos de caráter e de personalidade. Vamos acompanhando na tela o gabarito, tudo só para recordar esses vocabulários agora nos exercícios. Vamos lá! Na página 27, o primeiro exercício número 1, busca em la sopa de letras alguns adjetivos de caráter. Então, aqui a gente já tinha feito em lives anteriores esse exercício, vamos revisá-lo. Quais são os vocabulários ali? Antipático, divertido, ignorante, rudo. Que se acorda que era rudo mesmo? Grosseiro, rude. E uma persona amable. Vamos a ver o exercício 2. Aqui a gente relacionou os contrários, os antônimos, ou seja, alegre, triste, tímido, audaz, simpático, antipático, parlantim, callado, lembra lá, parlantim, falante, tagarela, engreído, humilde, arrogante, prepotente, e o contrário, humilde.
E trabalhador, holgação, um folgado. No exercício 3, nós tínhamos que identificar ali os adjetivos que tínhamos na caixa com as frases. Letra A, persona fiesteira, sonriente e de buen humor. Era uma persona divertida. Se le dice a una persona que no tiene buenos modales, bons modos, para hablar o comportar-se, es un grosero. Persona que en general le cae muy bien a todos. Es una persona simpática, un simpático. Lo contrario de una persona trabajadora y estudiosa, un vago. Y lo contrario de una persona flexível e dócil é um terco, um teimoso. Então, quando a pessoa não é flexível com as suas opiniões, é uma pessoa teimosa. E na 4, a gente tinha que verificar verdadeiro ou falso de acordo com o caráter e personalidade das pessoas se estava correto. Uma pessoa que nunca disse a verdade é uma pessoa mentirosa. Verdadeiro. Uma pessoa que trata os outros com malos modos é incrível. Claro que não. A gente viu que uma pessoa que trata as pessoas com de grosseria é um grosseiro. Uma pessoa que pensa que é o ombligo del mundo é ombligueira. Não. Uma pessoa que pensa isso é um engreído, um egocêntrico. Uma pessoa que pensa uma pessoa juguetona é traviesa. Verdade, porque uma pessoa juguetona é uma pessoa brincalhona. E traviesa é como se fosse sapeca, travessa. Isso está verdadeiro. Uma pessoa que llora por qualquer coisa é exagerada. Não, é uma pessoa emotiva ou sensível. Agora, no exercício 6, que também já tínhamos visto, era para verificar a tradução com o português. Uma pessoa aburrida é uma pessoa chata. Um terco é um cabeça dura, um teimoso. Um experto é uma pessoa inteligente. Parlantim, tagarela, falante. E el travieso, sapeca, um juguetão. Já que revimos os adjetivos a partir dos exercícios que já tínhamos feito, vamos fazer um exercício novo agora, para aplicar aquele conceito e a conjugação do verbo parecer-se. Exercício 7, ali na página 28. Llena los huecos de los mini diálogos com as conjugações correspondentes do verbo parecer-se. Enquanto eu vou lendo e explicando, vocês já vão preenchendo. Letra A quem, mas a tu padre ou a tu madre. Presta atenção que a conjugação do verbo tem que vir para tu. Vamos lá no verbo parecer-se. Yo me parezco, tu te pareces. Então, como ficaria ali? A quem te pareces, mas a tu padre ou a tu madre. E agora você termina de preencher os demais. Creio que, agora é para yo, mas com mi padre. Letra B. Has visto que Ana e Raquel, seriam ellas, muchísimos a su madre? Pois não me he fijado. Esse me he fijado eu não percebi. Vamos lá, preenchendo. E C. Hola chicos, que increíble. Vosotros? Tananã, muchísimo. Sí, claro. Nosotros? Tananã, tanto, porque somos hermanos gemelos. Certo, gente? Preencheram? Vamos ver como que deveria ter ficado. Aqui temos. Letra A, que já havia dado. A quem te pareces más? A tu padre ou a tu madre? Claro que me pareço mas com mi padre. Não esqueçam, gente, que é com Z. Ali é escrita dessa conjugação verbal. Letra B. Has visto que Ana e Raquel se parecem muchísimo a su madre? Porque as ellas. E C. Hola chicos, que incrível. Os pareceis muchísimo? Sí, claro, nos parecemos tanto porque somos hermanos gemelos. Certo? Então, tomem cuidado. Quando era para vosotros, o pronome que obrigatoriamente vai vir antes do verbo e a conjugação ali para vosotros. Nosotros, nos e parecemos. Ali na página 29, nós temos o exercício 8, que está falando ainda sobre a colocação do verbo parecer-se.
E o exercício 9 vai trazer os verbos de câmbio para a gente revisar por meio do exercício. No 8, não esqueçam. E tu, a que membro de la familia te pareces más? ¿Tienes hermanos ou primos? ¿Se parece a ti? ¿Se parece a tus padres ou tios? Como que você poderia dizer? Ah, yo me parezco más a mi padre. Lembra lá do A? Porque nosotros somos personas de personalidad fuerte, pero físicamente yo me parezco más a mi madre, porque soy una persona de estatura baja. Ya con los otros parientes, yo no me parezco nada. Prestaram atenção? Eu me descrevi, falei ali com quem eu me pareço, com quem eu não me pareço, e foi algo mais geral. Façam isso ali, é uma resposta pessoal. Agora, na 9, vocês vão ter que prestar atenção lá naquele uso dos verbos de câmbio. Tem aquele verbo que é momentâneo e passageiro, aquele que é voluntário, aquele que é involuntário, aquele que é duradouro. Presta atenção ali. E também na conjugação, porque a frase vai trazer para você em qual conjugação eu tenho que usar. Se vuelve, terceira pessoa, me pongo, yo me pongo, certo? Vamos ver ali a letra A e o restante vocês vão fazer. Letra A, enfermo quando no encuentro las llaves del auto. Olha, eu já tenho uma dica aqui, no encuentro. Quem que no encuentro? Yo. Então, um dos verbos que está aqui em cima tem que estar conjugado para yo. Qual que é o único que está para yo? Me pongo. Então, como você quedaria cá? Me pongo enfermo quando no encuentro las llaves del auto. E esse verbo de campo, por que foi o uso do verbo poner-se? Porque o verbo poner-se é aquele que eu vou ter uma mudança de estado rápido e momentâneo, naquele momento, certo? Deem uma pausa no vídeo, façam esse exercício e já voltamos com a correção. Como já tinha falado, o exercício 8 é uma resposta pessoal. No 9, vamos ali. Letra B, na letra A já vimos, me pongo. Letra B, Helena sempre blanca de medo. Helena sempre se pone, porque Helena é Zédia. E por que é se pone? Porque é uma mudança de estado momentânea, passageira. Ela sempre fica branca de medo por algum motivo. Ela não é sempre assim. Ela se pone blanca de medo por algum motivo. Letra C. Ramón era muito pobre, pero se hizo rico com sua empresa de eventos. Lembra lá? Se isso, o verbo hacer-se se usa para mostrar um câmbio de um câmbio voluntário, algo que foi voluntário e algo que foi uma transformação, o resultado de um processo. Então, ele era pobre e devido por sua vontade, que trabalhou muito, ele ficou rico. Então, se hizo rico. Então, foi o resultado do seu trabalho. D. Jorge se ha vuelto un hombre responsable. Agora, se ha vuelto é aquela questão involuntária que ocorre em um momento da vida. A pessoa se tornou uma pessoa mais responsável. Mariana se vuelve louca se te tocam el celular. Tipo, também é aquele momento rápido ali. Ela teve uma mudança de personalidade que ela fica maluca se alguém mexe no celular dela. F. Estela se volvió rica e heredou uma fortuna de sua tia. Presta atenção lá, a diferença que eu já tinha comentado. Se isso e se volvió. O se isso é algo voluntário e é algo que é o resultado de um processo. Então, teve um trabalho ali, aquele processo mesmo. E o se volvió é algo rápido, direto, momentâneo. Então, ela não era rica, ela se tornou rica naquele momento porque ela herdou uma fortuna. E também foi uma questão involuntária. Letra R. Penélope se ha hecho monja. Ela se tornou uma freira. Então, ela teve ali, provavelmente, uma mudança, tanto no estado espiritual dela, a questão de religião, a questão toda foi uma transformação um pouco mais
duradoura, radical ali. Ela era de uma maneira, ela se ha hecho, e provavelmente não foi uma coisa de um dia para o outro. Teve um processo. Quando ela se tornou freira, foi parte de um processo. E para eu me tornar freira também é um ato voluntário. Certo, pessoal? E a letra A, Rodolfo se hace maior a cada dia. Já se le notan los años. Lembra lá a palavra maior, que está direcionado a mais velho. Então, se hace é algo que ele está se transformando numa pessoa mais velha, e isso já se percebe com os anos. E com esses exercícios, finalizamos a nossa live de revisão. Não esqueçam da dica, sempre revejam o vídeo e refaçam as atividades. Obrigada pela participação, até a próxima live de revisão do SPE com você. Buen trabajo, buenos estudios y hasta la vista, chicos y chicas.